Olá, tudo bem? Eu sou o Léo, platonista e professor de Geografia do Poliedro. Bom, novamente aqui com questões de geomorfologia. Então, para dar uma relembrada, estamos no livro 1, frente 1, capítulo número 2, página 76. Questão que nós vamos resolver agora é uma questão da Unesp 2018, questão 22 aqui da página 76, questão proposta 22. Vamos dar uma olhadinha. Bom, primeiro dando uma leitura aqui no enunciado, leia a letra da questão chão, de Lenine e Lula Quiroga, para responder à questão a seguir. Então vamos lá dar uma lida nesse texto. Chão chega perto do céu quando você levanta a cabeça e tira o chapéu. Chão cabe na minha mão o pequeno latifúndio do seu coração. Chão, quando quer descer, faz uma ladeira. Chão, quando quer crescer, vira cordilheira. Chão segue debaixo do mar o assoalho do planeta e do terceiro andar. Chão onde a vista alcançar todo e qualquer caminho para para percorrer e chegar, desculpe. Chão quando quer sumir se esconde no buraco. Chão quando se quer sacudir vira um terremoto. E o chão quando foge dos pés, tudo perde a gravidade, então ficaremos só nós a um palmo do chão da cidade. Desculpe aí pelos tropeços aí ao declamar esta bela canção. Vamos dar uma lida aqui então no comando da questão. O termo terremoto, presente na 8ª estrofe da canção, é definido como... Legal, a gente tem então na 8ª estrofe, né, ele vai falar: chão se quer sacudir, vira um terremoto. Então ele pede que a gente defina brevemente o que é, né, o que corresponde a esse fenômeno que a gente denomina como um terremoto, né, o que corresponde justamente a este processo, esse fenômeno. Então, vamos dar uma lida uma por uma as alternativas. Na alternativa A, ele fala para a gente que um terremoto é a liberação de energia na crosta produzida pelo atrito entre placas tectônicas identificadas em margens continentais passivas. Há um princípio, uma primeira leitura, você pode até concordar com essa alternativa, porque ele menciona atrito entre placas tectônicas. E faz sentido. Quando você tem um movimento entre duas placas tectônicas, ali eventualmente acaba sendo acumulada uma energia, né? Lembrando que essa energia é fundamentalmente uma energia associada à diferença de pressão que existe entre as estruturas internas e as estruturas externas do planeta, né? Então, em outras palavras, como a pressão interna é muito maior do que a pressão externa, existe sempre um esforço de compensação de energia. E por conta disso, você pode observar eventualmente a propagação dessa energia através da estrutura da placa, e é este processo que a gente denomina como um terremoto. Vale ressaltar, inclusive, que um terremoto é uma onda mecânica, um tipo de onda que se assemelha, por exemplo, ao som. E, portanto, um terremoto depende de um meio para se propagar. Né? A energia mecânica do terremoto depende de um meio para a sua propagação. O meio, no caso, são justamente as estruturas rochosas que constituem as placas tectônicas. Não à toa, né, se você está em um determinado ponto mais distante do limite entre placas, a tendência é que os terremotos atinjam a região que você se encontra com uma intensidade, com uma magnitude muito menor. Porque na medida que essa energia vai se propagando através da estrutura da placa, ela vai também eventualmente se dissipando. Tudo bem? Isso explica, portanto, a maior violência, a maior magnitude e intensidade dos terremotos que são observados em regiões próximas a limites de placas e a menor intensidade justamente dos locais mais distantes. É o caso do território brasileiro, né? O Brasil não tem terremotos de grande magnitude justamente porque o nosso território se encontra relativamente distante do limite entre placas. Tudo bem? Respondendo o porquê da alternativa A estar incorreta, a gente pode se ater, na verdade, a essa passagem final da alternativa. Ele fala de margens continentais passivas. Vamos entender um pouco melhor o que representa isso. Vou colocar aqui para você uma imagem de um mapinha com as placas tectônicas, para que a gente faça essa diferenciação. Aqui vale ressaltar primeiro a diferença entre margem continental e margem de placa tectônica, são coisas diferentes. Margem continental nada mais é do que o limite, ou as bordas, melhor dizendo, de um continente. A região litorânea, né? O litoral, a costa de um continente. Isso representa a margem continental de um continente. Tudo bem? Se a margem continental de um continente estiver sobreposta às margens da placa tectônica em que esse continente se encontra, eu posso falar de uma margem continental ativa.
é o exemplo da costa oeste aqui da América do Sul, a costa do Pacífico, tudo bem? A costa aqui que é pertencente a alguns países como o Chile, né, a Colômbia, o Equador, o Peru, tudo bem? Os países que se encontram nesta margem continental estão numa margem continental ativa. Por quê? Se a gente acaba, como a gente acabou de mencionar, né, as regiões mais próximas aos limites entre duas placas ou mais são justamente as regiões em que há sempre uma maior recorrência e maior intensidade dos fenômenos tectônicos. Então, esse tipo de margem continental ela pode ser considerada ativa por conta dessa relação, né? A grande atividade, né? A grande frequência de fenômenos tectônicos. Então, a margem continental ativa é uma margem que está sobreposta, que está, né, no mesmo local de uma margem da própria placa tectônica. No caso da costa leste aqui da América do Sul, do litoral principalmente do Brasil, da Argentina, do Uruguai, parte aqui também do litoral da Venezuela, nós temos o que a gente chama de uma margem continental passiva. Nesse caso, o limite do continente, a região litorânea do continente, está muito distante do limite da placa tectônica, né? A placa sul-americana faz limite aqui com a placa africana no extremo leste aqui da placa, especificamente no meio do Oceano Atlântico. Então, como não estamos muito próximos ao território desses países, como não estamos próximos à margem do continente, acaba, portanto, havendo aqui no litoral brasileiro e de outros países mencionados, praticamente nenhum tipo de atividade tectônica de grande relevância, tudo bem? Por conta dessa menor intensidade, ou por conta de uma praticamente inexistente atividade tectônica, a gente pode, portanto, se referir a esse tipo de limite como uma margem continental passiva. Tudo bem? Então, uma margem continental passiva é o exemplo que nós temos aqui. Portanto, não poderíamos, retomando aqui na questão, né? Não poderíamos falar que um terremoto é um fenômeno particularmente verificado em margens continentais passivas e sim ativas. É somente esta palavra passiva que torna a alternativa A incorreta. Tudo bem? Bom, a letra B vai falar de efusão de material magmático na crosta, ejetado de conduto cilíndrico identificado em faixas de estabilidade tectônica. Vamos traduzir o que essa afirmação está falando. Efusão de material magmático nada mais é do que uma erupção vulcânica, né? Liberação do magma, formação de rochas magmáticas, né? Formação daqueles cones vulcânicos, aquela cena típica que nós estamos acostumados a ver, tudo bem? Uma cena, né, que a gente eventualmente observa efetivamente em vídeos, né? Até como a gente comentou, o Brasil não tem grandes eventos aí vulcânicos, tectônicos de modo geral, mas nos vale esse raciocínio, tudo bem? Eu estaria falando que de uma erupção vulcânica não vale muito para a gente falar de terremoto. Nesse caso, são fenômenos que, por mais que possam estar associados, são fenômenos diferentes. E no final ele também fala de estabilidade tectônica, convenhamos, né? A estabilidade tectônica não combina muito com a realização ou com a ocorrência, melhor dizendo, de terremotos ou vulcões. Estabilidade tectônica diz respeito justamente à ausência ou à menor intensidade dos fenômenos de modo geral. Então, a estabilidade tectônica é, portanto, fazendo um paralelo com a afirmação anterior, é, portanto, uma condição mais associada às margens continentais passivas, justamente. Tudo bem? A letra C vai falar de acumulação de tensões na crosta derivadas do desgaste mecânico de rochas sob a ação das forças exógenas. Forças exógenas, estamos aqui falando de erosão e intemperismo. Processo de desgaste das estruturas rochosas associados especialmente a fenômenos climáticos, biológicos, hidrológicos, sem qualquer tipo de relação com os fenômenos endógenos. Portanto, podemos de cara eliminar esta alternativa. Se você está falando de terremoto, vulcanismo, movimento de placa tectônica, você pode sempre associar esse conjunto de fenômenos ao que a gente conhece como agentes endógenos ou forças internas, ok? Qualquer tipo de dinâmica exógena ou externa não consegue alterar as dinâmicas internas. Você não tem, por exemplo, um tipo de fenômeno climático alterando uma movimentação de uma placa tectônica. O que você pode observar é o sentido contrário. Então, por exemplo, uma erupção vulcânica que libera uma grande quantidade de gases para a atmosfera e isso, por sua vez, pode ocasionar algum tipo de desequilíbrio no clima. Isso pode acontecer. Agora, o sentido contrário, um fenômeno exógeno, alterando ou condicionando um fenômeno endógeno, isso jamais pode ser verificado. Então, a alternativa C também, no caso, estamos considerando ela como incorreta. A letra D nos fala de uma propagação de ondas mecânicas na crosta derivadas da ruptura de rochas submetidas a esforços tectônicos. A alternativa correta é esta, ok? Vamos retomar ela daqui a pouquinho, só vamos
terminar primeiro a leitura de todas, vendo também a alternativa E. A alternativa E fala de geração de vibrações sísmicas na crosta produzidas pelo mergulho da placa continental sob, melhor dizendo, a placa oceânica ao longo do plano de subducção. Está tudo correto, com exceção da ordem na qual ele coloca as placas. As placas tectônicas continentais, elas têm uma maior espessura e, portanto, uma menor densidade. Uma placa de menor densidade não vai sofrer o processo de subducção. O erro da alternativa E é, portanto, falar que a placa continental é que sofre o mergulho por baixo da placa oceânica, quando na verdade é o contrário. Okay? A placa oceânica, pela sua maior densidade, é que sofre esse movimento de subducção, né? Um movimento de mergulho para dentro do magma, quando você tiver um contato convergente entre duas placas de diferentes densidades. Então, a letra E estaria incorreta por essa correlação inadequada, né, nas placas em um limite de subducção. A alternativa D, então, retomando, ela vai falar de uma propagação de ondas mecânicas, até que tudo bem, né, na crosta, derivadas da ruptura das rochas submetidas a esforços tectônicos. Eu imagino que você tenha tido o seguinte raciocínio. Bom, uma rocha, quando ela está sujeita a um terremoto, ela tende a se fragmentar, né? A propagação da energia, aquela dinâmica que a gente comentou há pouco, ela seria justamente a dinâmica responsável por ocasionar a fragmentação, a ruptura de uma rocha. Mas se você para pensar, imagine duas placas se movimentando de modo convergente, uma tensão enorme se acumulando entre elas. Se você tiver uma ruptura, é que existe a possibilidade da energia ser propagada. Então, a ruptura que ele menciona não estaria associada necessariamente a estruturas rochosas sofrendo fragmentações, quebras, como resultado da propagação de uma energia, mas sim, por outro lado, este possível alívio, né, da pressão, este possível movimento que levaria à possibilidade dessa energia ser liberada, ok? Então, pensando numa estrutura, né, em contatos de estruturas de placas tectônicas, novamente, né, uma possível ruptura que liberaria essa pressão. Tudo bem? Então, a alternativa D, no caso, seria a mais adequada, seria a nossa alternativa correta. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Fico à disposição para outras questões. Até a próxima e bons estudos para você.